Quero agradecer o convite da Câmara dos Vereadores, do seu presidente, o Nequinha, né? Que nos deu o prazer de poder falar novamente com a nossa população. Eu e a Regina estamos aqui já desde 1975, construindo a nossa história, né? A nossa vida, dos nossos filhos. E graças a Deus, nesse tempo todo, sempre estivemos muito junto com a população. Mas não é que nós estivemos junto com ela, a população sempre esteve junto conosco. E um dia, essa população nos elegeu prefeito de Tambaú. Foi uma grande honra para nós ser prefeito de Tambaú, mas foi também um grande compromisso, foi também uma época de muitas realizações, em que nós passávamos por uma época difícil social no Brasil. Passávamos uma época em que a inflação era absurda e o salário de um funcionário, o salário de um trabalhador, ele mal durava até metade do mês. Então isso nos fez ver, logo de início, que nós tínhamos que dirigir a nossa administração o mais possível para a área social, porque era uma necessidade de momento. O cidadão não tinha, às vezes, como pagar uma conta de água, o cidadão não tinha, às vezes, como manter a sua... trabalhador, não tinha, às vezes, como manter a sua família. Então, nós voltamos possível a nossa administração para o social. E não era possível fazer uma administração como eu queria socialmente, sem ter a Regina junto comigo, tendo as obras, né, a primeira-dama na frente dessa área social. Claro que com toda a equipe social da prefeitura, funcionários da prefeitura, mas toda essa atitude social que era necessário, como até alimentação, remédio, as pessoas não podiam comprar, enfim. Uma das grandes obras que eu me lembro que a Regina fez, que foi a criação da escola para crianças com deficiência auditiva, a sala, né, lá na Escola de Comércio para crianças com deficiência auditiva, e foi a primeira vez que veio uma fonoaudióloga para Tambaú. Eu me lembro que nós mandávamos buscar numa outra cidade, eu nem lembro que cidade Palmeiras. Era. Em Palmeiras, né? Então ela tinha em Palmeiras e ela vinha atender Tambaú. Foi feito também, eu me lembro também uma coisa muito importante, que foi logo que nós entramos, que foi um mutirão de visão e audição das crianças, porque as crianças com deficiência de visão, elas às vezes não conseguiam aprender, era tido como um aluno que não era bom e era bom, né? Então nós trouxemos, foi o Paulo Murat, né? Trouxemos aqui o Paulo Murat, hoje colega lá de Santa Rita, muito famoso hoje, veio aqui, fez um mutirão em todas as escolas, foi feito também um mutirão auditivo e aí foi criada essa sala. E assim por diante, nós estávamos... Não esquece da terceira idade que nós... Foi mais para frente, No início foi mais a área da educação e as crianças. E alimentação, os cuidados com a cidade, os cuidados básicos. Agora, o que nós tínhamos uma ideia era o seguinte, administrar um município, na verdade, é principalmente você distribuir a renda desse município. De que maneira? Por exemplo, se eu vou construir aqui nessa praça uma coisa bonita, um chafariz, sei lá o quê, eu vou beneficiar esse centro da cidade. Mas se eu usar esse dinheiro para asfaltar um bairro, eu vou valorizar a casa daquele trabalhador, que às vezes passou a vida inteira para ter aquela casa. E aí se você faz isso, nós estamos valorizando aquele patrimônio dele. Então isso é uma distribuição de renda. É o que eu digo sempre, não precisa partido político para fazer isso, basta boa vontade. E aí então que nós tivemos uma obra que nós tínhamos que fazer e graças a Deus deu certo. Foi a construção de casas populares. Porque os jovens iam casando, iam tendo seus filhos, iam morando na casa dos pais, não é? Ou pagavam um aluguel. Ora, com uma inflação absurda, como eu disse a vocês, pagar um aluguel era uma coisa dificílima. Então nós construímos, graças a Deus, nós fizemos umas 400 casas mais ou menos aqui em Tambaú, e isso naquele momento desafogou muito a população no aspecto moradia. Agora, o que era importante também é que quando o cidadão, o trabalhador, ele tem a sua casa, ele tem ali uma segurança, ele tem ali um patrimônio, ele é dono daquilo. E era um financiamento, eu me lembro que eu encontrei, há coisa de uns 2 anos atrás, uma pessoa que me disse que terminou o financiamento dela pagando R$14.
Então era uma casa realmente popular, porque era assim muito pouco mesmo. As pessoas podiam pagar essa casa. Então nós tivemos esse tipo de administração, que foi uma administração de manter a cidade, como por exemplo, nós tínhamos um problema de enchente aqui no centro. E eu chamei a Defesa Civil de São Paulo, eles mandaram para nós um engenheiro, o governador, e ele verificou que as pontes que nós tínhamos, elas tinham um concreto muito grande. Quando o rio enchia, parava ali e enchia tudo. Então nós tivemos que trocar essas 4 pontes para que pudesse não haver mais enchente aqui no centro. Então, foi uma época em que nós vivemos momentos diferentes. Vivemos um momento da hiperinflação e vivemos um momento da necessidade social acima de tudo. Aumentamos o posto de saúde, dobramos ali a área do posto de saúde, mas essas obras físicas, os prefeitos, cada um vem, faz uma, vem o outro, faz outra, isso é necessário. Agora, acima de tudo, o que é muito importante é o bem-estar da população. O padre Edson, na época que eu era prefeito, ele me cobrava muito. E aqui mesmo, perto desse coreto, eu me lembro que ele perguntou assim, prefeito, qual é a sua ideia de progresso? Eu falei, padre, a minha ideia de progresso não é crescer e ter muitas coisas. A ideia de progresso é bem-estar. Você tem que ter o progresso no nível do bem-estar do seu povo. Se o povo tem emprego, educação, acolhimento, saúde, habitação, então eu tenho uma cidade que é uma cidade de progresso. Você vê hoje, você disse, São Paulo é uma cidade de grande progresso. Será que é? Será que eu gostaria de morar em lugares que eu não sei se eu vou levar um tiro ali na esquina? Isso é progresso? O progresso não se vê dessa forma. E então eu vejo que Tambaú, claro, tem que crescer, toda cidade tem que crescer, mas tem que ser aquele crescimento sem distanciamento do bem-estar social. Então isso foi assim, a tônica da nossa administração, foi realmente estar o contato direto com as pessoas. E nós tínhamos sim, graças a Deus, isso, o nosso gabinete era um gabinete realmente aberto às pessoas, para que elas levassem seus problemas. Aliás, às vezes levavam até problemas que nem eram de prefeitura, né? Às vezes é problema assim meio particular, elas acabavam indo lá resolver. E a nossa vida foi aqui em Tambaú como médico, né? E a Regina junto comigo. Então eu sempre estive muito em contato com a população e a população muito em contato comigo. Então eu acho que foi um grande prazer, né, Regina, termos sido prefeitos em Tambaú. Com certeza. Foi uma grande honra ter sido e eu até hoje agradeço aquelas pessoas que confiaram em nós, que nos deram o seu voto. E agradeço também a toda a minha equipe, que na época me ajudou bastante, todos trabalhando muito, todos empenhados no mesmo espírito de não virar as costas para ninguém. Nem sempre pudemos fazer tudo que a gente queria, mas pelo menos nunca viramos as costas para ninguém. Sempre ouvimos todo mundo e sempre tentamos ajudar naquilo que era possível, que era legal e possível de fazer. Na medicina a mesma coisa, estamos aqui desde 1975 e nessa caminhada. Eu parabenizo, nós parabenizamos, né, em nome meu, da Regina, dos nossos filhos, parabenizamos a cidade de Tambaú pelo seu aniversário, parabenizamos a população de Tambaú por fazer parte desse município, parabenizamos aqueles, até que muitos já se foram dessa vida, mas que construíram essa cidade. Quantos hoje idosos e tudo mais, e que construíram essa cidade, que fizeram a sua parte, que acordaram às 5 da manhã para ir para uma cerâmica ou para um outro emprego e voltava às 5, 6 horas da tarde. E fez isso durante 50 anos. Não é? Então, parabenizamos essas pessoas, parabenizamos as pessoas que hoje têm esse espírito de nunca virar as costas para o seu vizinho, de nunca virar as costas para o problema da sua população. Então, parabéns, Tambaú, pelo seu aniversário. Graças a Deus, Padre Donizete, Nossa Senhora da Aparecida, a gente vem pedindo muito e creio que estamos sendo atendidos nesse trabalho que o prefeito Leonardo fez muito bem, foi nesse enfrentamento da pandemia. Foi talvez, eu creio que a pior crise da história de Tambaú, porque houve perdas de vida, porque envolveu a vida humana, não é?
Até uma falta de água foi uma crise grande. Eu, quando entrei, eu me lembro que descarrilhou um trem carregado de óleo e o óleo foi para dentro da represa da cidade. É uma crise, mas nenhuma delas na proporção que foi essa última crise, em que uma pandemia levou vidas e botou em risco uma população. Acho que o enfrentamento também foi muito bem feito, foi corajoso, decretos desagradáveis, mas importantes e corajosos para que isso realmente pudesse para que pudéssemos hoje dizer que essa pandemia, graças a Deus, está terminando. Então, parabéns à população de Tambaú, parabéns ao Nequinha e a todos os vereadores, parabéns, Leonardo, que Deus te proteja. Eu disse a você quando você assumiu que isto era uma missão e encare assim mesmo. É uma missão que, se Deus lhe deu, é porque Ele acha que você tem como cumprir. E Ele vai estar ao seu lado e ao lado da Câmara e ao lado do povo de Tambaú. Que eu peço só que sempre assim, se tivermos uma crítica ou um pedido, façamos com o maior carinho possível com aquele que está administrando. Porque não é fácil ser prefeito de uma cidade. Não é fácil você, às vezes, querer e não poder atender a todo mundo. Muito obrigado, Regina, a todos. Muito obrigado àqueles que um dia votaram em nós. Aliás, novamente, como vice-prefeito também, agradeço àqueles que confiaram em nós e que votaram em nós. Muito obrigado, parabéns, Tambaú, e que, se Deus quiser, tenhamos um futuro muito bom, muito promissor, e um futuro principalmente em paz. Não vamos pensar só em coisas materiais, vamos pensar no bem-estar, vamos pensar em estar em paz, em estar bem com o meu vizinho, em estar bem com o meu amigo, porque isso faz a vida ser melhor. A vida, quando existe amor e compreensão entre as pessoas, a vida é boa para todo mundo. Parabéns, Tambaú, parabéns a essa população. Mais uma vez, muito obrigado por estarmos sempre juntos. E, se Deus quiser, estaremos até o último dia que nós estivermos nessa cidade, estaremos juntos. Muito obrigado a vocês. Vou dar uma palavra. Parabéns, Tambaú.